Na Jovem Pan, Rico Dinheirinho, com Denise Campos de Toledo. 5h37 e agora vamos falar de finanças pessoais. Estamos na linha com Antônio de Júlio, que é especialista exatamente em finanças pessoais da Moneyfit. Antônio de Júlio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem com vocês? Bem, Antônio de Júlio, nós tivemos um número ruim da caderneta de poupança em fevereiro. As retiradas superaram os depósitos em 412 milhões de reais. Eu queria colocar duas questões relacionadas a isso. De um lado, aumento de inadimplência, que foi apresentada aí como uma das justificativas, as pessoas sacando dinheiro para pagar dívidas. E, por outro lado, uma coisa que tem chamado a atenção é o rendimento baixo da poupança em relação à inflação. A poupança com ganho na faixa de 0,5% e a inflação perto disso, não tanto em fevereiro, que nós tivemos uma desaceleração, mas o histórico aí não mostra tanta vantagem assim, não é? O problema as vantagens e desvantagens da poupança, mas quer queira que não, ela ainda faz parte do folclore brasileiro. É aquela coisa que passa de pai para filho, é aquela coisa que você aprende desde criança. Eu acho, a meu ver ainda, o grande problema da poupança está sendo a inadimplência. Então as pessoas estão se endividando, temos mais alguns recordes de inadimplência agora no início do ano. As pessoas compraram muito no final do ano, passagens, pacote de carnaval, por aí vai. Eu ainda associo esses números à inadimplência. E até o endividamento, né? Porque de repente a pessoa, antes de ficar inadimplente, ela já saca o dinheiro, que é até o mais recomendável. Sim, a pessoa ela põe o dinheiro na poupança, o que acontece? Passa-se os meses, passa-se um tempo e ela fala, pô, esse dinheiro rendeu tão pouco. Então, ao invés dela procurar estudar, procurar outras aplicações financeiras, é que nem eu sempre digo, procurar abrir o cardápio e começar a ler outros produtos, ela prefere ir às compras, que é mais cômodo do que parar um pouquinho e pensar na vida financeira dela, pensar nos rendimentos, nas aplicações e outros caminhos. Então ela prefere gastar, que é mais fácil. Nesse processo de corte da taxa básica de juros, o que a gente percebe é que há um reflexo direto sobre a rentabilidade das aplicações, mas o mesmo não está ocorrendo do lado das dívidas. Nós tivemos aí no último balanço do Banco Central até aumento do custo de algumas linhas de empréstimo, de crediário, exatamente por conta de inadimplência, né? Sim, o problema da taxa básica de juros, eu tenho medo que aconteça o mesmo que aconteceu em 2010. Então nós tivemos a crise em 2008, que se alastrou por 2009, aí nós tivemos um PIB péssimo, o que o governo fez? Abriu as torneiras, incentivou o crédito ao consumo, principalmente em automóveis e linha branca. As pessoas responderam ao chamado, consumiram muito e entraram em dívidas. Então se o governo realmente agora, com o PIB pífio que nós tivemos, tomar as mesmas medidas, eu tenho medo que nós ainda tenhamos a inflação por demanda a curto prazo. Então, para mim, o que pode acontecer é repetir a história de 2010. E as pessoas ainda continuam gastando e gerando inadimplência. Diminuiu um pouco o ritmo de expansão do consumo, até o PIB mostrou isso, até há uma certa cautela, o endividamento leva a isso, mas o consumo permanece num patamar elevado. Sim, as pessoas ainda elas querem consumir. E é aquela história, o Brasil tem os eletrônicos mais caros do mundo, o Brasil tem um dos carros mais caros do mundo, então eu vejo, por exemplo, populares com 3 meses de espera. Então o que acontece? A pessoa vê a poupança com rendimento baixo, fala assim, poxa, ela só conhece a poupança, não vale a pena aplicar o dinheiro, então o que eu vou fazer? Eu vou gastar. Então, e ela não se preocupa muito com o aumento do preço, não se preocupa em pesquisar, se preocupa em ter o produto. Então ela quer pagar mais caro. Então, esses são os ingredientes, para mim, eu tenho muito medo. Se o governo ainda, vendo esse PIB baixo, tentar incentivar o crédito, que isso piore ainda mais. E, Antônio, para quem hoje quer colocar as finanças em ordem, diante dessa continuidade do corte dos juros que é prevista, amanhã nós devemos ter mais uma redução da Selic, quais seriam as melhores alternativas para nós finalizarmos? Eu queria saber qual a sua recomendação hoje. Hoje, com corte na taxa de juros, as aplicações com renda fixa, as aplicações com, diria, mais tranquilas, né, elas tendem a perder um pouco a atratividade. O que o poupador, o investidor pode fazer é o seguinte, procurar aplicações, por exemplo, Tesouro Direto com taxas pré-fixadas, não pós-fixadas, então garantir um pouquinho ainda dessas taxas que estão ainda sendo oferecidas, e começar a pensar em renda variável. Não precisa ser bolsa de valores, pode ser um fundo multimercado, que meça um pouco de renda fixa e variável, ou ter fundos imobiliários, aplicações também em LCIs também, que podem ser bem atrativas.
começar a pensar um pouco fora da caixa da renda fixa, porque países desenvolvidos não têm esse conforto da renda fixa que tem aqui no Brasil. Tá certo, 5h42, nós ouvimos o Antônio de Júlio, que é especialista em finanças pessoais da Moneyfit. Antônio de Júlio, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde para vocês também. Na Jovem Pan.